Me pedis por esses dias ferramentas novas, o dom da ciência, o dom da revelação, e eu abri os teus olhos por esta madrugada, homem. Eu vejo muitas indagações, muita interrogação dentro de ti, mas assim diz o Senhor: o teu Deus, o Deus de Israel, eu tiro todas elas no dia de hoje, na noite de hoje. Eu tiro todas as indagações, porque o que eu faço hoje é tu não entende. Descansa o teu coração, porque eu estou agindo ao teu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A igreja aplauda ao Senhor e dá uma rajada de glória. Há uma graça forte de Deus aqui, né? Meus queridos irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido. Grato a Deus pela vida do pastor Rosenberg, ter me convidado de estar aqui. Estava sentindo durante esses dias que Deus ele fala nos nossos corações, né? Que eu ia estar pregando essa semana aqui na Shekinah. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40 e o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 40 e o versículo 6. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Isaías capítulo 40, versículo 6, diz assim: uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém? Gostaria que, por gentileza, você olhasse para a pessoa mais bonita, a pessoa mais cheirosa que está aqui neste culto, que está do seu lado. Se a pessoa que está do seu lado não for bonita o suficiente, pode olhar para mim e diga assim para essa pessoa: Deus conhece você por dentro. Repita comigo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Aleluia. A Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Seu autor é Deus, seu assunto principal é Jesus Cristo e o seu intérprete é o Espírito Santo. Isaías, ele é um profeta messiânico, ele era sacerdote e a palavra Isaías vem do termo hebraico, que significa Yahvé, salvação. Ele tinha uma esposa que era profetisa e ele tinha 2 filhos. Ele passou por 4 reinos: o reinado de Uzias, o reinado de Jotão, o
o reinado de Acais e o reinado de Ezequias, reis de Judá. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 5, Isaías ele está exortando o povo, está pregando o evangelho com autoridade, com intrepidez. Mas quando a gente chega no capítulo de número 6, ele recebe uma chamada divina. Era algo especial, uma chamada especial. O texto do capítulo de número 6 e do versículo 1 em diante começa a dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias ele morreu aproximadamente 740 a.C. Era um rei que reinou no povo de Judá, um reinado que teve prosperidade, um reinado que Deus estava com ele, mas a soberba entrou dentro do seu coração. Deus permite que uma lepra atingisse ele, e através dessa enfermidade ele chega a falecer. Isaías agora recebe uma chamada de Deus, e ele começa a dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, e com 2 voavam e cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente chega na parte de Isaías capítulo 6, e quando vê os anjos cobrindo a sua face, a gente interpreta como se os anjos estivessem cobrindo a sua face por causa da glória de Deus. A gente sabe que Deus ele é soberano, Deus ele é eterno, Deus é imutável. Mas os anjos aqui não estavam cobrindo a sua face por causa da glória de Deus. Os anjos estavam cobrindo a sua face por causa do pecado de Judá. Porque Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e o versículo 10, disse Jesus: e os anjos estão diante da face de meu Pai. Você vai ver que nessa passagem os anjos não estão cobrindo o rosto. Quando eu e você chegarmos no céu, a gente vai ver a face de Deus. A gente vai adorar o nome de Deus. Então nessa passagem aqui os anjos estão cobrindo o rosto por causa do pecado de Judá. E eles estavam adorando a Deus, a Santíssima Trindade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele usa a palavra glória aqui, a palavra glória é um tipo de fogo, e um tipo de fogo é uma manifestação da presença de Deus, porque Deus ele tem os seus meios de se manifestar. Você vai ver em Gênesis capítulo 3 e o versículo 24: expulsou o Senhor Deus o homem do jardim do Éden e colocou querubins com espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Em Êxodo capítulo 13 e o versículo 21 e 22, durante o dia o Senhor ia com o seu povo numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para iluminar pelo caminho. E não se apartava a coluna de nuvem durante o dia da face do povo, e nem a coluna de fogo durante a noite. Salmo de número 18 e o verso de número 12 e 13. Pelo resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, o granizo, e havia brasas de fogo que se acendem. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia brasas de fogo que se acendem. Lucas capítulo 3 e o versículo 16: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. 1 Reis capítulo 18 e o versículo 24: invoca o nome do Senhor teu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Quem crê nesta noite que tem resposta de Deus para você? Deus ele não despede o seu povo de mão vazia. Levanta as duas mãos que eu quero profetizar para você nesta noite. Você não vai sair daqui sem a resposta de Deus. Deus tem resposta para a sua vida nessa noite.
Só que quando a gente lê a história de Isaías, você vai perceber que Isaías ele atende a chamada de Deus. Mas quando você lê a história de Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Quando o texto diz, e veio a palavra do Senhor, ele estava dizendo, e continuou a vir a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, antes que te formaste no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te constituí profeta. Deus já tinha escrito a história de Jeremias antes mesmo dele pensar em existir. O processo que você está enfrentando hoje é permissão de Deus. Deus está tratando com você para lhe capacitar para uma obra específica. Deus, ele quando chama, ele se responsabiliza. E uma coisa que eu percebi é que Deus ele não escolhe aquela pessoa que o ser humano escolhe. Que as pessoas ficam puxando o saco, que as pessoas ficam elogiando. Não, Deus é diferente. Deus gosta de escolher os desprezados. Deus gosta de escolher os que não são. Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Deus, porque foi do teu agrado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, 26, 27 e 28. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Verdes, irmãos, a vossa vocação, porque não foram muitos chamados de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundirem as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundirem as fortes. Deus escolheu as coisas que não são, sim, as desprezíveis. Para quê? Para aniquilarem as que são. Foi a graça de Deus que escolheu você. Foi a graça de Deus que capacitou você. Se dependesse de você, você não tinha nem abrido a porta da chamada de Deus na sua vida. Mas Deus olhou para você e disse, é esse aí que eu chamei, é esse aí que eu escolhi. Salmo 40, versículo 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Sabe o que o Wisby vai dizer? Ele vai dizer que se você olhar para os outros, você vai ficar angustiado. Se você olhar para si mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Deus, você vai ser abençoado. No capítulo de número 6, Isaías ele está tendo uma teofania. Que a palavra teofania vem do grego, que teos significa Deus e painos significa manifestação. Lembra de Elias em 1 Reis capítulo 19? Quando Elias entra dentro da caverna porque estava sofrendo de depressão, a Bíblia diz que Deus falou com Elias dizendo, sai para fora, eu vou passar e vou falar com você. A Bíblia diz que veio um vento forte que despeda as suas penhas, quebrou a rocha, mas o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Veio uma brisa suave e disse, o que é que tu fazes aqui, Elias? Deus ele tem os seus meios de se manifestar. Deus ele pode se manifestar no meio de um fogo. Deus pode se manifestar no meio do Pentecoste. Deus ele pode se manifestar através de uma criança, através de um mendigo, através de um cachaceiro. Deus ele tem os seus meios de se manifestar. Se Deus quiser se manifestar na simplicidade, Ele também se manifesta, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quiser. Aleluia. Deus chama Jeremias e ele quer fugir da responsabilidade. Ele se sente
incapaz. Sabe aquele tipo de pessoas que olha para você e julga pela aparência? Que diz assim: desse daí ou dessa daí não vai sair nada. A minha tia, ela tinha falecido e fizeram um culto em memória dela. E tinha muita gente da família lá, cheio de carro, pessoas cheias de condições. E eu era o menor da casa. Aí meu primo foi lá, conversou com o pastor e permitiu que eu desse uma palavra. Aí eu tenho a minha oportunidade, começo a falar manso, tranquilo, e Deus começa a me usar da forma que Ele me usa. Quando eu entreguei a minha oportunidade e fui para o meu lugar, meu primo, um dos mais velhos, chegou para mim e disse: sabe o que foi que eu pensei de você? Eu pensei de você que de você não ia sair nada. Eu olhei para você e disse assim: desse daí não vai sair nada. Tem pessoas que olham para mim e para você e dizem que não vai sair nada, mas não sabem da intimidade que você tem com Deus. Deus disse para Jeremias: vai porque eu sou com você. Quando a gente tem a oportunidade, a gente fica tremendo, sim ou não? Jeremias sabia da responsabilidade que ia receber de Deus. Deus deu uma visão para Jeremias e disse: o que é que tu vês, Jeremias? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. A palavra dele é fiel. Quando a Bíblia diz que fala sobre uma amendoeira, a palavra amendoeira vem do hebraico, que significa shaked. Essa palavra tem um trocadilho com o grego, que quer dizer soqued. Essas duas palavras significam: eu tenho pressa para cumprir com a minha palavra. É Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, eu tenho pressa para cumprir com a minha palavra. É Deus dizendo para você nessa noite: eu tenho pressa em cumprir com a minha palavra. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem pressa em cumprir com a palavra dele. Agora tem um detalhe: vão pelejar contra você, vão colocar cara feia para você, vão difamar seu nome. Só não vai chamar você de santo, vai chamar você de tudo, vai pelejar contra você. Mas ele diz: pelejarão contra ti, mas não vai prevalecer, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor Jeová. Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele está querendo dizer que tudo pode passar. A luta passa, a dificuldade passa, a tempestade passa, o vento passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Se Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Essa palavra aqui é que vivifica a nossa alma. Lembra o que é que o salmista Davi, ele disse no salmo de número 119 e o verso de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo de número 119 e o verso de número 107: a minha alma está aflita, vivifica-me, ó Deus, segundo a tua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. O que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Jeremias capítulo 23, o versículo 29. Não é a minha palavra como fogo e martelo que quebra a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, sopraram o vento, se levantou o diabo, a sua secretária, o inferno inteiro contra esta casa, mas ela não caiu, porque está alicerçada sobre a rocha. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que
que vai até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que acredita nesta palavra, levante as duas mãos para cima, comece a adorar, comece a glorificar, comece a exaltar nessa. É janeiro profético, é algo sobrenatural de Deus que vai fazer na sua vida. Se a porta está fechada em janeiro, pode ter certeza que em fevereiro Deus vai abrir. Sabe por quê? Porque você colocou um propósito diante de Deus, e Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. É porque às vezes a gente se encontra num momento difícil e pensa que Deus perdeu o controle, acha que Deus não está governando mais. Isaías disse que ele está assentado sobre a redondeza da terra. Uma nação para ele é como se fosse um pingo de água que cai em um balde, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Isaías capítulo 40, versículo 25 e 26. Olhai para o alto e vedes quem criou todas essas coisas. Aquele que chama o exército de estrela pelo seu nome, coloca todas elas na palma da sua mão. Por ser ele grande em força, forte em poder, e nenhuma chega a faltar. A ciência diz que existe mais estrela no céu do que ser humano na terra. E Deus ele chama todas as estrelas do céu pelo nome e coloca na palma da sua mão. Você acha que Deus não conhece você? Deus conhece você. Deus conhece seu endereço, Deus conhece seu CPF, Deus sabe o número do seu sapato, Deus sabe o seu vestido, Deus sabe o seu sentar, Deus sabe o seu levantar. Salmo de número 139, e o versículo diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu deitar e conheces o meu levantar. Deus ele sabe de todas as coisas. A luta que você está enfrentando, o deserto que você está enfrentando, Deus está chegando com providência. Deus não perde batalha. Eu fico imaginando quando o soldado de Cristo ele está pensando em parar, está pensando em desistir. Deus ele move céus e terra por você. Quem acredita nessa palavra em nome de Jesus? Estou encerrando já. Lembra do centurião quando ele foi ter com Jesus? Jesus disse, centurião disse: o meu servo a quem eu amo muito está enfermo, está à beira da morte. Jesus disse: eu vou lá e vou curar ele. Centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas basta só uma palavra e o meu rapaz vai ser curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E se eu disser a este vai, ele vai. E se eu disser ao outro vem, ele vem. E se eu disser ao meu servo vou fazer isto, ele faz. A Bíblia diz que Jesus se admirou com a fé do centurião. Jesus disse: vai, seja feito conforme a vossa fé. Bastou só uma palavra. Uma palavra que Jesus lançou, aquilo que estava fora do lugar se colocou no lugar. Você crê nesta noite que só uma palavra que Jesus lançar, aquilo que está fora do lugar se coloca no lugar. Isaías capítulo 45, versículo 2, ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as correntes e os cadeados, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o Senhor, que faço todas essas coisas. Incline a sua cabeça em nome de Jesus, que eu quero orar pela sua vida. Mas antes de eu fazer isso, que é de costume de pregador, eu queria saber se tem alguém aqui no nosso meio que não é crente. Faça um sinalzinho com a mão, por gentileza. Tem duas jovens aqui que não é crente. Tem um rapaz ali de vermelho, um casal. Um grupo de pessoas ali que não é crente. Aleluia. Eu queria saber se vocês querem entregar a vida de vocês para Jesus. Jesus quer mudar a vida de vocês. Se vocês querem entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente que a gente ora pela vida de vocês. Está vindo aqui a primeira pessoa. Se coloque de pé em nome de Jesus, toda a igreja. Lá vem a segunda pessoa chegando aqui também.
É porque o amor de Deus é muito grande pela vida delas. E Deus tem dado muito livramento por elas. Já estou toda arrepiada aqui, já estou sentindo a graça de Deus aqui. Vocês aí querem entregar a vida para Jesus? Se vocês quiserem entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente que a gente ora pela vida de vocês. Jesus quer mudar a vida de vocês, quer mudar a sua história. A partir do momento que a primeira pessoa que está aí, do grupo de vocês, vier para cá para frente, vocês tudinho vão aceitar Jesus também. Basta só a primeira pessoa dar o passo para cá que Jesus vai fazer. Jesus nessa noite está tocando aqui neste lugar. É janeiro profético. Quando Deus encerra bonito. Deus ele faz um negócio bonito. Alabai de canta, arabassuri me canto, robai xarai. Há um negócio diferente aqui nessa noite. Nessa noite Deus está quebrando correntes e cadeados. Quando Ele vai logo para despedaçar tudo mesmo, quebrar com a cara do inferno mesmo. Está aceitando Jesus aqui chorando, ó. É a palavra dele. A palavra dele não volta vazia. A palavra dele prospera naquilo que foi designado. Toda a igreja estende a mão para cá em nome de Jesus. A gente está numa guerra espiritual. É uma luta espiritual muito forte. Mas maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração delas, essas obreiras. Eu vou estar orando pela vida delas agora, em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar a vida destas almas que estão entregando a vida para o Senhor. Deus, escreve o seu nome no livro da vida. Apaga o seu passado. Pega uma borracha e começa a apagar. Rasga a velha página e faz uma nova página, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de coisa nova. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que nessa noite o Senhor venha escrever o nome dela no livro da vida. Que haja uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Que o Senhor venha derramar uma porção dobrada do teu espírito nesta noite. A tua palavra diz: não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, Ele não se cansa nem se fadiga. Não há quem esquadrie o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nem mais um vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Ao renovo de Deus aqui nessa noite. E a palavra renovo quer dizer tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova. Quando você chega do trabalho que está com a roupa velha, a primeira coisa que você tem vontade de fazer é o quê? Tirar a roupa velha, tomar um banho e colocar uma roupa nova, sim ou não? É Deus fazendo aqui na vida delas. Deus está trazendo renovo. Deus está tirando. Deus vai tirar falsas amizades. Deus vai tirar as amizades que está levando para o fundo do poço. Amizade que leva para arrumado. Deus vai colocar amizade com pessoas verdadeiras na vida delas. Quem crê nessa palavra, diga amém. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus e entrego o trabalho para o pastor Rosenberg. Eu não sei o que Ele viu em mim. Cante, igreja, vai. Não entendo porque me amou. Não sou o que deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Eu sou falho e Ele é fiel.
segura. Aleluia. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos orar por 2 vidas. Tem mais? Se tem mais, vem. Tem gente afastada daqui. Dá um som maior. Tem gente afastada? Só quem está afastado dá um sinal. Só quem está afastado. Tem gente afastado aqui no meio de nós. Dá um sinal, vai. Quem está afastado aí, dá um sinal. Aí o Senhor vem para cá, chega. Sabe aquela música, Luquinha, que diz assim, ó. Vamos cantar essa música aqui de... Tem mais aí, tem mais. A senhora já é evangélica?